Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá na Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículos de 14 até o 21, que nos diz assim: Meus irmãos, de minha parte estou convencido, a vosso respeito, que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça, eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceite, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé, pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim eu preguei o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado. Para não acontecer, eu construí sobre o alicerce alheio. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca for anunciado verão. Aqueles que não tenham ouvido falar dele, compreenderão. Amados irmãos e irmãs, Paulo, ele sempre foi muito famoso, por essa característica de buscar pregar aos pagãos. Paulo seria uma espécie de um evangelizador, para aqueles que muitas vezes não tiveram a oportunidade de conhecer o judaísmo antes de chegar até Jesus Cristo. E aí, no final das contas, Paulo acaba dizendo então que esses aí seriam uma oferenda aceita diante de Deus. E Paulo começa a perceber que essa característica que ele tem é, no final das contas, uma graça. Ou seja, não é mérito dele. Não é porque Paulo, uma hora ou outra, pensou, eu vou anunciar aos pagãos que eu vou lá e faço. Mas é Deus que o convoca. Paulo entende que essa sede por evangelizar, esse desejo ardentemente de revelar ao mundo quem é Jesus, não é apenas um capricho pessoal, mas é um mérito que vem da própria graça de Deus. E aí, diante desta realidade, tem uma coisa que Paulo fala que é bem interessante. Ele diz assim, que quando ele vai então evangelizar, ele evangeliza não apenas com palavras, mas também com ações, e pelo poder do Espírito Santo que age através dele. Isso é bonito porque é o seguinte, muitas vezes a gente começa a achar que evangelizar é apenas saber falar bonito. Então eu decoro uns versículos específicos, eu memorizo citações papais e acho que está tudo bem. Sendo que, na verdade, evangelizar não é apenas falar por falar. Evangelizar implica em falar, mas também confirmar na minha vida aquilo que eu estou, então, ali buscando falar. E aí a grande questão que a gente pode começar a fazer à luz dessa primeira leitura é a seguinte: primeira coisa, será que eu entendo que o meu serviço, ele é antes de tudo uma graça de Deus? Ou seja, se a minha evangelização der certo, é graça. É Deus que está agindo através de mim. Não é um mérito humano, não é um mero reconhecimento humano, mas vem de fato da graça de Deus. Segunda coisa, nós estamos evangelizando também com a nossa vida. Tem muita gente que vive falando uma coisa, mas vive o completamente oposto. E aí nós entramos naquela história, Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O evangelho precisa, antes de tudo, ser vivido em minha vida, através não apenas das grandes ações, mas também através das pequenas ações. Ações essas que muitas vezes parece que são extremamente invisíveis diante da sociedade. Mas ali Deus também nos enxerga. E são nessas pequenas coisas que muitas vezes nós estamos perdendo almas. Porque as pessoas observam também a nossa vida. Nós somos vitrine do Evangelho. Nós somos o primeiro Evangelho que as pessoas conseguem enxergar. Então que assim como Paulo, a gente também possa entender que é preciso, de fato, antes de evangelizar, já começar a viver esse evangelho, tá bom? Que Deus te abençoe, amada irmã, te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do evangelho também desta sexta-feira. Até mais.